Estamos aqui com o nosso exercício 12. Nosso objeto aqui, ele está recebendo a luz de fonte natural paralela ao quadro. Isso quer dizer que a gente vai ter um ponto impróprio e que os pontos aqui, eles vão ser todos, né, todas as raios luminosos vão vir da mesma direção, paralela a essa direção aqui. Então, como a gente vai começar a fazer? Primeiro, a gente vai achar a sombra dessa aresta aqui. Por que dessa aresta? Porque esta face aqui é uma face sombreada. Essa face aqui também está sombreada, mas essa face aqui está iluminada. Essa face toda aqui também está iluminada. Já essas faces menores aqui de baixo estão sombreadas. Então, quando a gente tem uma linha, né, que é a interseção de uma face sombreada por uma face iluminada, a gente tem uma aresta mista. E essas arestas que vão definir a nossa sombra. Então, a gente tem aqui o ponto D. Eu vou chamar esse ponto aqui em cima de D. Vou começar a nomear meus pontos. E vou chamar esse daqui de A. E logo ele aqui embaixo também vai ser o ponto A, ok? Para a gente achar o ponto D, a gente primeiro vai ter que começar a traçar, né, algumas paralelas. Então, a gente vai passar uma paralela aqui da direção da luz lá pelo D. Então, eu vou traçar ela aqui. Eu vou precisar prolongar, porque aqui embaixo, a gente sabe que da base, a gente precisa traçar uma paralela, né, a linha fundamental e a linha do horizonte. Nesse caso, como ele está na linha fundamental, a própria paralela, né, vai ser essa linha aqui. Então, eu só preciso dar uma prolongada aqui. E eu já acho aqui a sombra de D. Seguindo, para fazer a sombra de A, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos traçar uma paralela aqui, passando por A. E vamos traçar outra paralela aqui, passando pela base de A. E temos aqui a sombra de A. Para ligar uma a outra, nós temos a sombra dessa linha aqui. Repare que ela vai também para o ponto de fuga, da mesma forma que esta linha aqui vai para o ponto de fuga, a sombra da linha também vai para o mesmo ponto de fuga. Agora, a gente vai achar esses dois pontos aqui, projetados aqui embaixo. Vou chamá-los de B e C. Para achar, a gente tem que saber, né, que a base do B e do C estão aqui embaixo. Vou botar aqui o B e o C. Porém, eles também têm um ponto aqui, que depois a gente vai usar. Eu vou chamar esse ponto aqui de B' e esse aqui de C', ok? Depois a gente vai usar eles aí em uma outra forma. Então, como é que a gente faz isso? Traça as paralelas e traça, né, as paralelas também as linhas fundamentais. Então, vamos lá. Eu vou traçar aqui, deixar essa linha aqui aparecendo, porque a gente precisa achar esse ponto aqui também, tá? Então, eu vou deixar ela aqui bem aparecendo mesmo. E temos aqui a sombra do C e aqui a sombra, né, sombra de B aqui e a sombra de C. Se a gente ligar as duas sombras, vai lá dar no ponto, né, F1. Então, a gente vai ter essa sombra aqui. Vamos começar aqui, nessa parte de baixo, pra gente já ter os planos. Então, a gente já tem, né, essa linha do C aqui, essa base. Eu vou chamar esse ponto aqui de E. Pra gente achar a sombra de E, a gente só tem que passar aqui uma paralela por ele. E para achar a direção dele, a gente vai precisar achar esse ponto aqui. Então, é F. Vamos achar o F. Ainda não está aparecendo uma sombra, né? A gente ainda está aparecendo que é um monte de ponto. Mas quando a gente for pensar direitinho no final, a gente vai conseguir ver essa sombra com um pouco mais de facilidade. Então, a gente vai traçar aqui. A base do F é essa. Então, vamos lá. Achamos aqui o F, sombra de F. E aqui a sombra de E.
Se a gente traçar uma linha, né, que vai lá dar em direção ao ponto de fuga 2, a gente já sabe disso, pra cá, ligando um e outro, a gente vai ter o final dessa sombra aqui. Então, vamos riscar essa ligação entre um e outro. Então, eu já vou riscar aqui para vocês verem, na cor vermelha, qual é a sombra dessa parte aqui de baixo, que é aqui e aqui. A gente já tem a nossa primeira sombra, tá bom? Vamos riscar essas duas sombras para depois a gente passar para aquela parte ali de trás, tá bom? Mesma coisa. Para riscar essas duas sombras, a gente vai, vamos chamar aqui, F, G, G, H e H. A gente vai riscar essas paralelas. Só que aqui a gente vai ter uma propriedade, né? Vai acontecer uma coisa. Vou riscar em um e aí eu te garanto que vai acontecer nos dois. Quando a gente riscar aqui, for riscar a paralela, a gente vai descobrir que o ponto de sombra tá lá dentro do desenho. Tá aqui escondido dentro do desenho. Nesse daqui também vai acontecer isso. Então, a sombra disso daqui vai ser só a reta paralela aqui, só a sombra da aresta mesmo, né? Então, a gente vai ter só essa sombra aqui. E o mesmo vai acontecer aqui em cima. Vou provar para vocês, né? Vou só riscar aqui. A gente traz essa paralela aqui. Quando a gente for trazer um raio daqui, vamos encontrar a sombra desse ponto dentro do desenho. Então, a gente vai entender que o sombreado é só aqui. Voltando aqui ao desenho, a gente tem que saber para onde caminha o A. O A caminha para esse belinho aqui. Então, vamos jogar raio visual aqui, raio do sol aqui, paralelo. Ele vai coincidir aqui com esse C, mas não é obrigatório, né? E vamos descer aqui este B. Essa linha aqui que já estava marcada. Então, né, ele vai estar mais ou menos aqui. Então, o A vai para essa sombra desse belinho aqui. Já o B, né, que tá aqui, ele vai para lá. Então, a gente vai pegar e vai fazer a sombra desse ponto aqui, que a gente vai chamar de J. Então, vamos lá. Vocês não precisam dar nome aos pontos, tá? Vocês podem ir fazendo só a lógica da coisa. Não tem uma ordem correta, é só vocês não se perderem, tá? Ficou basicamente várias linhas, né? Por causa da direção, né, do exercício, ficaram muito próximas, mas elas não são iguais. É só ter muito cuidado também para perceber qual linha é qual. Então, aqui a gente tem a sombra de J. Então, o B vai ligar aqui nessa sombra de J. Uma sacada que a gente pode ter é que se tudo vai em direção ao F1 e ao F2, em vez de a gente traçar todos os pontos, a gente só pode girar aqui e ver, né, em direção ao ponto. Então, vocês podem ter essa sacada que vai facilitar bastante o trabalho de vocês. Então, jogar isso daqui pro ponto, jogar o A aqui pro ponto, né? Esse ponto aqui já jogar aqui no F2, no F1. Então, você pode já ir pensando nisso. Mas, né, vamos compreender como é que funciona a sombra. Estou passando aqui o contorno da sombra aqui embaixo. O que que falta nesse objeto? Falta a parte aqui de cima, porque essa parte B e C faz sombra aqui. A gente já tem traçado aqui, vou reforçar só para vocês verem melhor, o raio que parte de B e o raio que parte de C. Já tem isso reforçado bem bonitinho aqui. Para isso, a gente só vai ter que subir o anteparo. Em vez de traçar aqui da base, né, essa paralela, a gente vai traçar aqui da base do anteparo. Então, a gente só vai vir aqui e traçar uma linha aqui e outra aqui. E a gente vai ter a sombra dessa partezinha pra cá. E aí, a gente liga daqui pra cá e vamos reforçar aqui com a cor vermelha. A gente tem essa parte aqui de sombra. Agora, é só colorir o seu desenho.
né? Vou só mostrar. Isso é uma sombra autoprojetada, uma sombra, né, do próprio objeto no chão. Aqui é a sombra também. E essas faces aqui, onde eu tô fazendo esses pontinhos, são as faces sombreadas. É importante você estar pintando essas faces sombreadas também, para poder, né, dar um acabamento mais legal no seu desenho. E é isso, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, voltamos nas nossas aulas.